Olá, pessoal, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar novamente com vocês para falar de um assunto muito importante, ou seja, um mercado cada vez mais competitivo. Como crescer? Então, nós vamos conversar de supermercadista para supermercadista, os passos que levam a você que tem interesse, disposição de crescer, perfeito? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, o formato do supermercado. Então, há algumas perguntas em que dizem o seguinte, mudanças nos conceitos e nas práticas. A era do consumidor, você está pensando em construir uma loja, em que formato? Loja de conveniência, supermercado, hipermercado ou atacarejo. Vamos ver tudo isso. Ou você já tem a loja e não sabe o que fazer para acompanhar tantas evoluções. Vocês que estão no dia a dia percebem isso, né? O cliente está sendo, assim, uma parte importante que vocês têm que se preocupar, perfeito? Calma, pessoal, calma. A sobrevivência é ainda uma questão de competência e adequação. O que significa isso? Que não basta só ter boa vontade. É preciso ter conhecimento, saber o que é supermercado, como fazer a gestão, como traduzir isso em sucesso, né? Como calcular os preços de venda, a formação de equipes e tantas outras coisas. Perfeito? Quem vai ditar o que você deve fazer é o seu cliente, o consumidor. Ele cada vez mais, ele realmente é o que dita as normas, porque se não tem consumidor, não tem venda. Não tendo venda, não tem caixa para pagar as suas contas, né? Não tem lucro. E tudo isso percebe-se que é preciso estar focado no cliente, saber o que ele tem. É o que nós vamos ver agora em seguida. Mudanças no varejo mundial. Então, isso não é só no Brasil, é em todo o mundo. No varejo tem mudanças importantes. Mudanças sem precedentes. Isso é uma situação em que não tem mais volta, as coisas estão crescendo e se desenvolvendo. No Brasil, trata-se de uma competitividade por conta de um consumidor cada vez mais exigente. Ele não tem, assim, como se preocupar em fazer as compras. E se ele não tiver na sua loja aquilo que ele gostaria de comprar, consequentemente, na outra esquina ele tem. Então, muito importante isso, em se dar conta que o consumidor está cada vez mais exigente, perfeito? Grandes redes nacionais e estrangeiras, na busca de melhores oportunidades, estão se instalando próximo ao seu supermercado. Não só as empresas nacionais, grupos grandes, né? Mas também as empresas internacionais, que nos países onde eles atuavam, já está saturado e vem para o Brasil, onde encontra-se condições adequadas para crescer. Então, tenho isso em mente. Vamos nos preocupar muito com o seu negócio. Perfeito? Muito bem. A importância da localização. Em que planejar a loja no mapa da cidade, onde vocês vão se estabelecer, ou vão montar uma loja, ou vão construir uma loja, é preciso perceber o que existe nesse bairro, nessa localização. Se é viável ou não. Tem muitos aspectos que é preciso se dar conta, não é verdade? Então, isso é importante. E, claro que, a partir daí, com uma assessoria de um bom consultor, com experiência, podem lhe ajudar a definir qual é a melhor posição, a melhor localização do seu supermercado. Porque nisso tudo há uma situação que você, a partir do momento que abrir o seu negócio, o seu supermercado, as coisas não podem parar. Então a localização é fundamental. Muito bem. Caso haja já o prédio que vocês alugaram ou compraram, é evidente que vocês terão diversas observações, diversas alterações prováveis, né? Colunas, escadas, são aberturas, enfim, adequadamente para montar essa loja, né? Que já está sabendo assim quais são os concorrentes, saber qual é o público que você quer
quer atingir. Então, tudo isso é importante se estabelecer na hora que decidiu em construir ou comprar um prédio ou alugar. Perfeito? Muito bem. Que tipo de supermercado deve prevalecer na preferência do consumidor? Com segurança, podemos afirmar que todos os formatos de loja poderão dar certo. Isso não há dúvida nenhuma. Por quê? Porque nós vamos falar sobre o que acontece. Os supermercados de bairro continuarão satisfazendo as necessidades da compra do dia a dia, pelo atendimento dos proprietários, que normalmente são as lojas familiares, né? Pela tradição, quer dizer, muitos anos esse supermercado já está aí próximo da sua residência, comodidade, e continuarão sendo o local preferido para a compra dos produtos básicos. Isso é o que tem em todo o Brasil, esse tipo de supermercados que estão próximos dos bairros, que começaram com uma padaria pequena, um estabelecimento pequeno, uma fruteira e foram crescendo. Ou seja, produtos básicos como pão quentinho, né? Quem é que não gosta de um pão quentinho, do leite, dos fatiados, dos laticínios, da própria carne, do açougue, da padaria, né? Enfim, é importante tudo isso, dos hortifruti granjeiros, tá? E tantos outros produtos que vocês têm no dia a dia. Não há necessidade de sair com o seu carro ou tomar um táxi ou um aplicativo para fazer uma viagem, né? Ou estabelecer assim uma rotina que ele crie problema. A comodidade faz a grande diferença na situação dos supermercados de bairro. Perfeito? Muito bem. O importante é traçar uma estratégia adequada ao público que você quer atender. Que público é esse que você quer atender? Você quer um público mais no centro da cidade, mais nas periferias? Qual é o poder aquisitivo? O que está havendo? Que há uma concorrência? Qual é a previsão de vendas? O tamanho do supermercado que você deve ter para poder, assim, ter aqueles situações, né, que determinam o sucesso ou o insucesso de um supermercado. Muito bem. Agora vem o seguinte, o importante é conhecer bem o cliente. Vejam bem, trace uma estratégia adequada ao público que se quer atender. Por exemplo, um supermercado de um bairro classe A, com alto poder aquisitivo, somente com produtos básicos, é possível que não se dê certo. Não é verdade? Agora, o inverso também é assim. Você criar uma loja chique num bairro que tenha um poder aquisitivo baixo, quer dizer, não combina isso. Então é importante saber, por intermédio de pesquisas, né, de verificar qual é o potencial, qual é o público que você quer atender, né? Por exemplo, a variedade de produtos deve ser adequada ao perfil do público que você quer atingir. Variedades. Isso é uma coisa muito importante, faz parte de toda uma gama de qualificações para o supermercadista de bairro e de todos os tamanhos, seja ele pequeno, médio ou grande. Então, vamos em frente, vamos colocar isso aos poucos nessas informações que você gostaria de conhecer. Muito bem. O que nós temos, pessoal? O consumidor apressado e sem tempo. Todos nós estamos assim, correndo bastante, queremos assim uma série de facilidades para poder comprar. Então, o supermercado de bairro, ele tem essa facilidade. Você pode ir a pé, não precisa tirar o carro da garagem, enfim, você está ali próximo, já é uma vantagem do supermercado de bairro. Outra coisa, os consumidores têm uma forte tendência de comprar tudo ou quase tudo num lugar só, como nos hipermercados. Então, isso também é uma outra situação, a variedade que há pouco nós comentamos, temos que ter de tudo um pouco, saber o que o cliente quer. Quer dizer, o comprador, o gerente, o chefe do setor, ele tem que estar ao par de tudo que o cliente está buscando. Está pedindo um produto, se não tiver, anota e vai ao encontro de conseguir esse produto. Porque é isso que o cliente quer. Se não encontrar na sua loja, o que vai acontecer? Vai ter oportunidade de ele sair e visitar um concorrente.
e a partir daí ele começa a avaliar, a comparar. E termina muitas vezes perdendo o cliente por falta de um produto que ele quer. Não só o produto, né, a marca do produto, né, o tamanho da embalagem. Certo? Quem oferecer essa conveniência, com conforto e variedade, vai ganhar esse cliente apressado. Porque é aquilo que se comentou há pouco. A pessoa tem muitas ocupações, muitos compromissos, e tudo isso tem que facilitar. Não só na questão da variedade, mas na praticidade, que nós vamos ver em seguida. Atente à conveniência e à praticidade. Veja bem, conveniência é aquilo que nós abordamos há pouco. A praticidade é encontrar tudo mais facilmente. Sem a necessidade, muitas vezes, que a gente vê, filas. As filas que a gente tanto comenta. É fila no açougue, na padaria, na balança do hortifruti granjeiros, é no caixa, na saída do caixa, que é um setor super sensível, que o cliente fica realmente assim, ele fica disposto a pagar o mais rápido possível. Ele está com pressa. Ou seja, ele quer comprar e sair imediatamente. Então, observe tudo isso, a praticidade e a rapidez. E aqui nós temos que colocar também um outro fator importante do supermercado de bairro, de tamanho médio, por exemplo. Ele não é tão grande como as lojas maiores, os hipermercados. Você não precisa caminhar tanto dentro de um supermercado. Então, isso também é uma grande vantagem do supermercado de bairro. Busque eficiência, baixos custos e ofereça os menores preços possíveis. Eficiência, pessoal. Quer dizer, então, quem tem essa visão de trazer no seu supermercado aquilo que realmente é básico, reduzir custos, ser eficiente, ter uma equipe motivada, uma equipe treinada, evidentemente, porque sem treinamento os colaboradores têm dificuldades de fazer a sua operação, não é verdade? Então, a produtividade, reduzir os custos em todos os sentidos, até para lembrar, né, pessoal, que o negócio dos supermercados, a margem líquida é muito baixa. Isso continua e a possibilidade até de manter ou até reduzir. Tá? Temos informações que os supermercados têm uma rentabilidade de 3,5% a 5%, tem que ser muito eficiente. Então, isso é importante. E os seus colaboradores devem saber disso, que isso aí é de extrema importância, de cuidar desde a entrada dos produtos, na exposição, o cuidado de não dar assim, quebras, todo cuidado é pouco, perfeito? Busque eficiência, baixos custos e ofereça os menores preços possíveis, perfeito? No caso, por exemplo, de preços baixos possíveis, uma área que a loja de bairro, o supermercado de bairro pode ter vantagem, quando oferece os produtos no setor de hortifruti, ou seja, a facilidade ou a possibilidade do proprietário ou do gerente do supermercado negociar diretamente com produtores, ter aquela parceria, né, de ter assim, ser cliente para poder promover os seus produtos. E nos hortifruti, realmente tem aquele aspecto, né, que na medida que você vende, por exemplo, o preço normal de uma alface, vamos supor que seja de R$2. Se você reduzir um percentual de 20%, torna 25%, então ele traduz uma redução muito baixa em comparação a outros setores, como é o caso da carne, né? Que é um valor já maior, perfeito? É a vez do supermercado de bairro, não temos dúvida nenhuma. Por todos esses aspectos que nós estamos colocando. Agora, tem mais algumas coisas que nós vamos passar a vocês. Eu, como supermercadista que fui durante 16 anos, com 4 lojas, como consultor e principalmente como consumidor. Perfeito? Vamos em frente. O supermercado de bairro, para manter-se e crescer no mercado, terão que atender ao consumidor, basicamente, alguns itens. Perfeito? Vamos lá. Bom atendimento. O bom atendimento é realmente a base, é o mais importante
o diferencial entre um supermercado de bairro, pequeno, médio ou grande porte, com supermercados maiores, com hipermercados, até com atacarejo. Quer dizer, o que acontece? O cumprimento, o sorriso, que não custa nada, é um fator decisivo. Porque toda vez que um cliente vai ao teu supermercado, é um convidado que aceitou seu convite pelo intermédio das redes sociais ou por outros fatores, de vir até a sua loja. Então nós temos que recebê-los, dar boas-vindas. Coisas que nós, aos poucos, estamos percebendo, ou frequentemente, que não conseguimos isso. Quer dizer, na entrada do supermercado já deve ter isso. Ou até um painel, bem-vindos, que bom que você veio. Quer dizer, dá as boas-vindas, dá um ar assim de atenção, de reconhecimento, porque a gente sabe que tem dias bem mais movimentados, outros a médio ou um pouco. Então, nós temos que ter o pessoal aí em frente do caixa, a chefia de caixa, todos que estão aí, inclusive já a partir do estacionamento, assim, a atenção das pessoas que estão aí para atender. Isso que nós chamamos o bom atendimento. Tem que surpreender o cliente. Perfeito? Limpeza. O que é limpeza, pessoal? Limpeza é uma necessidade imprescindível. Afinal, nós vendemos produtos comestíveis. Não quer dizer que outro setor não deva ter limpeza. Limpeza, inclusive, já desde o estacionamento, tá? Em toda a loja e o depósito. E quando é que se deve fazer essa limpeza? Quando a loja estiver fechada, ou antes dela ser aberta, ou após o fechamento. Para quê? Porque quando chega o cliente, o supermercado abriu as portas, ele já está limpo, já está pronto como deve ser. Então isso tem que ser observado. Perfeito? Promoções. Promoções são indispensáveis também. Vocês, mesmo que tenham uma loja pequena, têm condições de fazer promoções. Muitos fornecedores, líderes de mercado, estão dispostos a fazer negociações com vocês, fazer promoções. Aquilo que eu comentei há pouco, o Hortifruti Grangeiros é uma área interessante para fazer promoções. Tá? Seja na quarta-feira ou na quinta-feira, alguns cortes de carne, certo? Algumas áreas assim de hortifruti, de laticínios, né? Na padaria, né? O pão francês, de repente fazer naquele determinado dia um valor especial, mas só uma observação, né? Fazer promoções com produtos de qualidade. E também verificar, né, se tudo isso está agradando o cliente. Perfeito? Confiança. Nós compramos onde tem confiança. Né? Confiança de encontrar o que nós queremos, o tamanho do produto, a marca. Então, isso tudo. E com o preço, naturalmente, justo. Então, isso regera uma confiança. Perfeito? Organização das prateleiras. Bem, isso também. Há uma questão muito direta. Produto bem exposto vende-se muito mais. Não há dúvida nenhuma. E aqui nós voltamos a falar que a exposição verticalizada, bem identificada, né, ela tem um destaque, a loja fica mais alegre, mais assim, dá mais alegria de você ser uma loja bem organizada. Não é verdade? Bem, variedade com qualidade. Isso é outra questão também que nós reafirmamos. O que é a variedade? Aquilo que o cliente, independente do poder aquisitivo, ele quer a marca dele. Então, produtos de empresas líderes é indispensável, é preciso ter. Não, o comprador às vezes fica, mas aqui o meu público não compra tal marca. Não, senhor. Vocês devem fazer exatamente aquilo que o cliente vai decidir. Então, produtos de marcas líderes têm que ter, sem dúvida nenhuma, porque isso traz aquele cliente que muitas vezes não encontra. Não é só o preço. O preço faz parte, é interessante, tudo muito bem, mas ter a marca do produto, com certeza, e a embalagem é muito importante. E ter, naturalmente, mais 2 ou 3 marcas que atendem a parte do poder aquisitivo. Certinho? Muito bem. Preços visíveis e legíveis. O que significa isso? Que
todo produto tem que ter o preço. Não fazer como há muito tempo atrás se fazia a marcação com etiquetas no próprio produto. Então isso aí, inclusive, se tiver algum produto, alguma miudeza, como nós chamamos, nunca marcar na loja, em frente ao consumidor. Senão ele vai pensar que você está aumentando o preço, mesmo que você esteja até só repondo ou até reduzindo os preços. Aquela etiquetadora, aquela máquina, representa aumento de preço. Então, deve ser feito lá no depósito. Então, todo produto, na medida que for exposto, tem que ter o preço. E aqui vai um alerta. Aquele preço que está ali na prateleira, na gôndola, tem que ser o mesmo preço cobrado lá na saída de caixa. Para perder a confiança é muito fácil. Você ter um preço X lá na gôndola, ele verificou, e vai chegar em casa, vai conferir, observou que o preço é bem maior. Isso não pode acontecer. O que é preciso é ter realmente assim, um treinamento. Não só as outras áreas, mas principalmente com o repositor. Certo? Estar próximo do consumidor, aquilo que nós rapidamente colocamos. A grande vantagem da loja de bairro. Todos têm uma afinidade, uma tradição, já se conhecem. Assim, uma loja menor, por vezes, no tamanho de um hipermercado. Poder, assim, ter aquilo que todos nós gostamos, de ter o calor humano, de ter conhecer a pessoa que atende sabe o seu nome, sabe o teu dia a dia, encontrar pessoas que moram ali por perto. Então, é uma maneira assim, muito interessante que a conveniência, né, de estar aí próximo da sua residência. Então, a parte de estar próximo do consumidor é exatamente isso. Serviço de entrega é tão importante como todos os outros fatores que nós falamos agora há pouco. Tem que ser bem feito. O cliente tem que saber o horário de entrega, se é gratuito, se tem um custo, quais os bairros que é entregue. Tudo isso aí o cliente deve saber. Quer dizer, quando chegar no caixa e quiser que faça a entrega na hora fechou as suas compras, ele tem que ter assim o seu nome registrado para que possam então ter uma equipe de entregadores, para que esses entregadores também estejam treinados como os demais colegas deles do supermercado, para fazer um bom serviço, para assim ter o prazer de entregar os produtos, de levar até o local onde o cliente solicitou, não é simplesmente largar o produto. Produtos que têm que ser os mesmos, esteja assim, nas mesmas condições que ele encontrou na prateleira. Quer dizer, não pode ter produto rasgado, estragado ou quebrado. Então, é muito importante ter uma equipe e, com certeza, tendo uma equipe própria, isso é possível ter, assim, mais controle na qualidade desse serviço tão importante. Tá certo? Estacionamento e segurança. Aí que está um grande diferencial e um setor, uma área indispensável. O estacionamento facilita a chegada do cliente para fazer as compras. Ele não precisa estar percorrendo um local ou deixar o seu veículo fora de uma área de segurança. Então, estacionamento, assim, poderá ser gratuito ou ter um determinado valor para que tenha não há cobrança, enfim, um controle. E também, junto a isso, nós recomendamos também alguém da área de segurança, para traduzir exatamente aquela tranquilidade que o cliente poderá fazer suas compras, sem se preocupar que o carro seja roubado ou até sequestro. Então, é a segurança que dá assim, uma forma de poder assim se decidir. Esse é o supermercado que eu quero comprar. Esse é o supermercado que eu vou indicar. Certo? Muito bem. Exiba o maior número de itens possível. Ou seja, o cliente tem que chegar e encontrar tudo que ele gostaria de comprar e muito mais. Algum lançamento, alguma novidade. Isso o cliente gosta de novidades, então você todo momento tem que demonstrar assim, essa preocupação de algumas ações que chamam a atenção. Tem um calendário promocional, quer dizer, tem o dia
das ofertas, tem os dias comemorativos e tantos outros pontos, né? Então, isso é importante também. O cliente encontra tudo que precisa de última hora. Muitas vezes ele está correndo. Poxa, faltou pão, faltou leite, faltou carne, o hortifruti. Ele sabe que ali pertinho tem aonde se abastecer. Quer dizer, o supermercado é uma área de prestação de serviços. Isso valoriza o supermercado estar próximo do cliente. Que precisou, ele está ali pertinho. Então, isso tudo é preciso estar todo dia tendo em mente isso. Perfeito? Layout. A importância do layout. Definir o layout mais adequado para um supermercado é trabalho que requer minucioso planejamento integrado, envolvendo pesquisas e análise de área de marketing. Então, não é simplesmente assim, por vezes o proprietário ou o próprio arquiteto que construiu, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos colocar as gôndolas. Não mesmo. Tudo tem uma técnica. E tem que ser uma técnica assim, muito consistente, que nós vamos ver agora. Perfeito? Há setores muito importantes que necessitam de uma atenção especial na localização dos setores. Então aí vai. O açougue, padaria, confeitaria e fiambreria nos fundos da loja. Por que isso? Para poder levar o cliente a passar em outros espaços e terminar comprando outros produtos que não estavam sendo planejados. É o chamado a compra por impulso. Então, aí lembrando que o carrinho é o grande vendedor. O carrinho limpo, assim, bonito, novo ou quase novo. Quer dizer, é um equipamento indispensável e deve estar funcionando muito bem. Perfeito? Laticínios e congelados na lateral esquerda, fundos da loja. Ou seja, a entrada também nós tomamos ali, assim, consideramos outros modelos, mas nós pedimos assim que o supermercadista pense na facilidade do cliente chegar no supermercado. Então, nós entendemos que a entrada do supermercado deva ser sempre pela direita, facilitar a chegada do cliente, pegar o carrinho e seguir em frente em linha reta, para ir até os fundos e depois circular em todo o interior da loja. Perfeito? Vamos lá. Então, hortifruti granjeiros, o hortifruti, né? Plantas e flores, fundos no meio da loja, ali próximo ao ponto onde nós queremos que o pessoal percorra mais a loja, né? Se tiver rotisseria e peixaria, também fundos da loja, na mesma linha do açougue e da padaria. Mercearia, que nós chamamos, é o meio da loja, antes dos perecíveis. Então, tem as saídas de caixa, vem a área da mercearia e depois os perecíveis ficam mais lá pelos fundos. E o depósito nos fundos da loja. Esse, basicamente, é o layout que nós tiramos, ou enfim, a fonte é do nosso livro Manual do Montagem e Construção de Supermercados, que está na segunda edição, e que traz aí pelo menos 3 layouts de pequena, média e grande loja. Perfeito? O que não pode faltar? O que não pode faltar? Com o aumento da concorrência e consumidores cada vez mais exigentes, a tendência é a diferenciação. Então, você fazer aquilo que... fazer mais do que o seu concorrente faz. Aqui eu abro um parênteses. Você tem que conhecer o concorrente mais próximo, ou aquele maior, ou aquele do seu tamanho, viajar. Quer dizer, concorrência é preciso saber quem são os seus concorrentes. O que nós precisamos, que não pode faltar, é a qualidade. É a qualidade no atendimento, a qualidade dos produtos, a qualidade dos equipamentos, né? O prédio, o piso, a iluminação, enfim, a fachada. Quer dizer, qualidade em tudo. Eficiência. O que é eficiência? É ter, assim, uma visão aberta, não ficar só num caminho único e não aceitar inovações, assim, criar a possibilidade de recrutar, selecionar e treinar os melhores
puxa vida, ter assim, recrutar, selecionar e treinar uma equipe da melhor maneira possível, para poder ter um serviço adequado ao cliente tão exigente. Modernidade, isso também é outro fator importante, de ter equipamentos modernos, gôndolas modernas, enfim, a área de automação comercial dando suporte, perfeito? Variedade, aquilo que nós já falamos, ter produtos que o cliente quer e muito mais. Praticidade, vamos reduzir as filas, pessoal. Vamos criar expositores lá no açougue, que poderão ter, assim, uma parte menor para o atendimento, mas traduzir maiores expositores na área de autosserviço, para evitar aquilo que muitas vezes a gente vê. O pessoal desiste de comprar porque tem uma fila. Então, não é por aí. Praticidade, promoções. O pequeno, o médio, poderão, de lojas de bar, têm condições de fazer promoções. Ele tem a facilidade de conversar com fornecedores, inclusive líderes, que têm interesse de colocar o seu produto também naquela loja, e não ficar concentrado a poucos supermercadistas. Perfeito? Vamos em frente. Estacionamento é imprescindível, não é verdade? Na hora de estudar o layout, leve em consideração também a área de estacionamento, né? Porque é a facilidade de poder ir naquele supermercado e ter o estacionamento. O estacionamento ideal deve dispor de, no mínimo, 2 vezes a metragem da área de vendas de pequenas lojas e 3 vezes na área de médias. Isso é ideal. Quer dizer, é bom sobrar espaço para estacionamento e não faltar. Perfeito? Acessibilidade é mais que uma lei. Olha só, trata-se de um direito do cidadão e a sensibilização dos supermercadistas para atender a esses consumidores está alinhada à responsabilidade social. Então, nós temos que ter, assim, espaços mais próximos da entrada para pessoas, as senhoras, as mulheres que têm a criança, as pessoas que estão grávidas, aos deficientes, enfim, aos idosos. Então, tudo isso aí é na hora de fazer o layout do estacionamento, as sinalizações, é preciso pensar exatamente nesse público que tem certas deficiências. Bem, chegamos lá na saída de caixa, o chamado check stand. Ou seja, são pequenas gôndolas ou prateleiras que antecedem o check-out. Por quê? Ali tem o seguinte, o check-out stand deve ter seu lugar garantido na loja. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo, proporciona uma conveniência para os clientes e gera vendas de impulso para os supermercados. Ou seja, o cliente esqueceu ou achou que ali tinha um produto, normalmente de embalagens pequenas, de poder já aproveitar e comprar, ao invés de ter que voltar e deixar o carrinho para fazer essas compras, certo? Bom, o que nós queremos ver agora? Então, as gôndolas modernas devem estar preparadas para receber os mais diversos acessórios, como anteparos, gancheiras e prateleiras com inclinações variadas, para que possa ter assim a exposição de diversos produtos. É claro que a da horizontal é a mais indicada. Outro diferencial de grande impacto é a instalação de iluminárias na própria gôndola. Agora, aqui eu quero lembrar o seguinte, nós recomendamos ter gôndolas de uns 2 metros de altura, com um mínimo de 6 prateleiras, certo? A cor pode ser branca, mas está havendo predomina a cor preta, enfim, esse é um fator, né? E aquilo que se colocou aí, pode ter iluminação ou não das gôndolas. E aqui também aproveitando a iluminação do teto, né, que deve ser nos corredores, né, a posição dos corredores, para que essa iluminação fique fazendo assim a claridade nas gôndolas, nos produtos, e não em cima da gôndola. Perfeito? Bom, largura dos corredores. O que nós temos aqui? As larguras de corredores da loja são fundamentais para
funcionalidade e praticidade no atendimento. Nós não podemos admitir que, na hora que o cliente chega com o carrinho, ele começa a não ter espaço e começa a se esbarrar com aquele cliente que está parado vendo os produtos que ele quer comprar. Então tem que ter um espaço. A largura recomendada para corredores. Veja bem, o ideal. Loja de 500 metros é de 2 metros. Loja de 500 metros é de 2 metros de largura. Loja de 1.000 metros de área de venda, 2,5 metros de largura. Já é uma loja que vai ter um fluxo maior. Os corredores de entrada e da saída, o último corredor à esquerda, devem ser mais largos, no mínimo 50 centímetros, visto que por aí a maior passagem dos consumidores. Ou seja, o cliente entra, isso que nós falamos há pouco, que nós recomendamos a entrada sempre pela direita do supermercado, ele entra pelo corredor lateral, faz as compras, enfim, e normalmente ele sai pelo último corredor, onde ficam os laticínios, bebidas geladas, enfim. Tá? Também merece atenção especial o distanciamento a ser garantido entre as gôndolas e os check-outs. Por quê? Porque deixar um espaço de 2,5 metros entre o check-out e as gôndolas para supermercados pequenos e 3,5 metros para supermercados médios. Porque aqui que acontece? Aí é que concentra o atendimento, na saída. Ou seja, é preciso que esse espaço permita, assim, às vezes, alguém querendo passar de um lado para o outro. Então, é preciso ter esse espaço entre o final da gôndola, né, com o check-out. Bom, aqui vem uma outra importância dos perecíveis nas lojas de bairro, né, onde os perecíveis são produtos que necessitam de refrigeração. Tá? Isso é uma situação indispensável, que são os produtos no açougue, na padaria, confeitaria, fiambreria, laticínios, hortifruti e congelados. São áreas nobres e que predominam a venda dentro do supermercado, que daqui a pouco nós vamos ver. Deve ser posicionado nos fundos da loja, para que o consumidor, antes de chegar nos setores, circule pelas áreas de vendas e possa comprar por impulso outros produtos que não estavam nos seus planos. É a venda por impulso. Então, esse é o conceito do supermercado, que leva as pessoas a comprar aquilo que muitas vezes não estava na sua programação, e termina comprando por uma série de fatores, pela exposição, pela promoção, enfim, a compra por impulso. Pesquisas realizadas pelo Centro de Treinamento e Desenvolvimento Empresarial, os perecíveis representam, em média, 60% das vendas totais nos pequenos e médios supermercados. Muito interessante essa informação. Esse é o que nós queremos passar, que vocês podem, assim, fazer uma comparação do que está acontecendo no seu supermercado. Por exemplo, o açougue representa 20%, em média, na venda de carnes. Claro que pode ter, assim, alterações não só no açougue, como nos outros setores, dependendo da localização. Ou seja, como é que está o seu açougue? Será que ele vende só no atendimento, com um balcão de 3 metros? Ou ele tem um autosserviço de 8, 10 metros? Se ele tem uma carne especial, também vai ter um expositor adequado para carnes especiais, para pessoas, para clientes especiais. Ele trabalha bem além da área bovina, com produtos do açougue, suínos e aves. Tudo isso aí representa uma série de embutidos, derivados de carnes. Né? Isso também é preciso se dar conta. Se você tem mais expositores, você vai vender muito mais. Então, essa média de 20% pode ultrapassar 25%, 28% até mais de 30%. Depende só de você ter, assim, um espaço para expor produtos de qualidade. Padaria e confeitaria, 12%. Essa é em média da venda sobre o total. Fiambreria, 6%, os fatiados. Laticínios, 12%. Hortifruti, 10%. Totalizando 60% das vendas em supermercados de bairro e vizinhança são perecíveis.
e os outros 40% são a mercearia, no meio da loja. Então, dando um total de 100% das vendas. Isso é uma média. Então, vocês, por essas informações, poderão avaliar, revisar e verificar onde é que você pode chegar a esses percentuais para poder criar assim, formas de poder assim fazer a diferença. Muito bem. Expositores refrigerados, que muitas vezes né, nós chamamos de balcões. Vamos começar a deixar de falar balcões. Balcões é mais no tempo do armazém, não é verdade? Então, expositores refrigerados, certo? Em um supermercado moderno, também envolve a aquisição de expositores refrigerados para atendimento e autosserviço. Então, faz a diferença e que nós aqui aproveitamos para dizer o seguinte, tá? Que vamos traduzir cada vez mais o autosserviço, que tem uma série de vantagens. A facilidade do cliente, né? Então pensando no cliente, a praticidade, a redução de mão de obra, certo? Então tudo isso começa, inclusive no açougue, pessoal, que muitas vezes há uma resistência, até pelo proprietário, pelo gerente e dos próprios açougueiros. Tá? Então, isso aí nós temos que revisar isso. Em outras oportunidades, nós podemos fazer um trabalho específico disso, as vantagens e desvantagens de ter, assim, o autosserviço também no açougue. Perfeito? O ideal é que esses equipamentos, falando então em expositores refrigerados, reúnam eficiência e discrição. Quanto mais despercebidos, melhor. O produto é que conta. Então, um produto bem exposto, né? Com aquela variedade, inclusive seguir o sucesso que tem a exposição verticalizada lá na mercearia, também fazer ali nos laticínios. Perfeito? Ok. Agora, então, nós temos o quê? Nesse aspecto, a iluminação tem papel decisivo. Por quê? Porque o expositor, ele tem tudo, né, bem exposto e ele tem que se apresentar. Então, isso é muito importante, ter assim essa visibilidade, esse encanto pelos produtos, pelas variedades, né? Tá. E claro que aqui nós temos que lembrar, nós não podemos admitir numa loja que queira ter sucesso, seja lá no expositor refrigerado para atendimento ou no autosserviço, correndo água, né? Ou com os vidros embaçados, ou sujos, ou então lá no expositor do atendimento com garrafões ou com produtos em frente, embalagem de bebidas. Ali não é lugar para isso, pessoal. Como é que a pessoa que vai fazer a limpeza vai poder fazer uma limpeza embaixo dos expositores? Não é verdade? Então isso não se admite isso, né? Tem que estar, inclusive, em cima do expositor de atendimento, por vezes tem uma série de produtos, né? Fazendo com que aquele ambiente torne-se um ambiente assim, que não dá muita satisfação de saber que o cliente não enxerga, às vezes, nem o atendente. Perfeito? Muito bem. As portas também devem ser fáceis de abrir um freezer vertical, pois é o suficiente para o cliente desistir da compra quando surgem dificuldades na abertura das mesmas. Então, há um tempo atrás, os expositores não tinham essas portas. E, consequentemente, com o aumento do custo da energia elétrica, foi feito assim, esse fechamento com as portas. Agora, as portas também têm que ter assim, a facilidade de abrir, né? Ter assim, uns expositores modernos, né? Que possa assim, ter assim, um espaço, principalmente verticalizado, né? Uns expositores assim, que tenham bastante espaço para colocar produtos e que possam ter assim, um abastecimento com menor frequência, para não atrapalhar o cliente. Tá certo? Inclusive aqui serve um alerta também, aproveitando isso. Quando o cliente chegar no seu supermercado, o supermercado tem que estar pronto. Os setores dos expositores, a loja tem que estar bem organizada, bem abastecida. Não repor eventualmente um que outro produto, mas não pode assim criar problemas para o cliente fazer as suas compras.
isso é uma coisa que às vezes a gente percebe isso. Havendo assim, o repositor do corredor lá na mercearia, com o carrinho no meio do corredor, caixas espalhadas. Então, isso aí o gerente tem que estar sempre atento. Combinado? Beleza. O que nós vamos ver agora é o seguinte: o que faz um supermercado ser super não é o tamanho da loja, é a qualidade. Esse é o recado final que nós queremos dar a todos vocês que estão nos dando essa satisfação de poder passar algumas dicas para que vocês permaneçam no negócio, permaneçam no mercado e cresçam. Então, por quê? Porque vocês têm que ter em mente que tem que ser o melhor. Aquilo que, por vezes, a gente ouvia há um tempo atrás, quem não é o maior tem que ser o melhor. Melhor em tudo. Então, isso é que se diz, é uma tarefa que vocês têm que ter no dia a dia e que a equipe que esteja com vocês tem exatamente esse perfil de prestadores de serviço, que tem prazer em ter contato com gente, ter um prazer de atender bem, enfim, tudo isso é o que eu quero deixar como dica. Um grande abraço.